Tal como Jesus nos disse, né, onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então, ele está aqui entre nós. É representado normalmente pelos seus mensageiros celestiais, os seus auxiliares, que são os trabalhadores espirituais dessa casa, são os trabalhadores materiais dessa casa, são os nossos mentores individuais, todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que nós aqui estivéssemos num ambiente seguro, sadio, limpo, confortável, né? Onde nós poderemos refletir sobre os seus ensinamentos. E é o que nós vamos fazer na tarde de hoje, refletir sobre os seus ensinamentos. E então nós vamos agradecer muito essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e pedir, nos dirigir a Deus para pedir licença para iniciar a tarefa dessa noite, né? Dizendo a prece que Ele nos ensinou quando aqui esteve. E com essa prece nós pedimos licença para iniciar a tarefa da tarde, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Damos por iniciada a tarefa da tarde de hoje. A direção da casa separou para a nossa meditação um tema muito interessante. Eu ontem, inclusive, eu aproveitei, fui numa outra casa antes de fazer preleção, aproveitei esse mesmo tema e fiz lá. E falei lá desse tema. E ele é muito interessante, sabe? Eu não imaginava que ele era tão rico. Quando você começa a falar dele, você começa a meditar, e você vai vendo que ele é muito rico. Que chama-se o inverno. Tem a ver com a estação do ano que nós estamos vivendo agora, né? O inverno que nós estamos vivendo. E é uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 66. É um momento em que Paulo, ele se dirige a Timóteo, ele manda uma sua epístola a Timóteo, aos Efésios. Então ao Timóteo, melhor dizendo, nessa epístola o Paulo vivia nesse momento, um momento bastante delicado na vida dele, porque ele estava em Roma, estava condenado, estava preso, condenado, ia ser julgado, ainda não condenado, ia ser julgado, mas sabia que ia ser condenado, não tinha mais opção, ele sabia que não tinha mais, ele tinha usado todas as opções de defesa, ele já tinha usado, ele não tinha jeito, eles queriam matar ele, e iam matar, ele sabia que ele ia ser morto mesmo, né? Mas nesse momento em que ele ficou em Roma, ali, preso em Roma, ele teve muita liberdade dentro da prisão, liberdade para conversar. Foi o momento, assim, acho que mais rico do que ele produziu, quase todas as epístolas ele produziu dentro da prisão, ali em Roma. Ele teve a oportunidade de falar com o mundo todo, por onde ele tinha passado, as igrejas que ele tinha fundado, né? E quando ele viu que estava chegando o fim mesmo, que ele falou que ele percebeu que ia ser morto mesmo, eu tenho que passar isso para alguém, né? Tem que passar esse bastão, entregar para alguém. Então ele começou a transferir, graças a essa prudência que ele tomou, que nós estamos aqui falando dele hoje, falando do Evangelho hoje. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente nós não teríamos nem tomado conhecimento disso. Nós estamos vivendo hoje sem ter ideia desses ensinamentos de Jesus. Que ele que passou, que ele teve essa prudência, inclusive a iniciativa de passar para o terceiro, de levar, na hora que ele percebeu que ele não ia ter mais condição, que ele não ia poder, ele ia desencarnar, ou ia desencarnado, alguém ia desencarnar, ele ia ser morto, como foi, de fato foi, né? Ele falou, então, ele passou. Então o Timóteo já era conhecido dele, né? Ele já tinha um contato com a avó do Timóteo, que ele conhecia bem a Lloyd.
Eunice, que era a mãe do Timóteo. Esse nome Lloyd e Eunice, que tem bastante por aqui em Santo André, né? Lloyd e Eunice vem daí, né? Quer dizer, um era a avó do Timóteo e Eunice era a mãe do Timóteo. E ele, então, conhecia o Timóteo, então ele convocou o Timóteo para que o Timóteo fosse até ele, para que ele pudesse passar. Mas aí vem a lição, né? Nesse momento ele fala, mas venha, procura vir, ele fala assim, antes do inverno, é o que está lá, no Linha de Luz, né? Porque antes do inverno. Aí o Emmanuel pegou esse trecho, né, da questão do inverno, como um tema de reflexão, né? Por que ele falou para o Timóteo, vem antes do inverno, né? Porque o inverno, para a navegação, é muito ruim, né? É o pior momento da navegação, era já naqueles tempos, e até os dias de hoje, né? Seja a navegação aérea, fluvial, seja terrestre, né? O inverno não é um momento que os deslocamentos é perigoso, você está sempre sujeito a um nevoeiro, aqui no nosso caso é uma cerração, né? Lá na Europa é neve, é gelo, você não tem, é sujeito a todas as intempéries que dificultam a navegação. Então ele fala, aí o Emmanuel pega e usa essa metáfora, que não é uma metáfora, que é verdade mesmo, né? Que nós, se você pegar a nossa encarnação e comparar, né, com as estações do ano, nós temos as 4 estações do ano. Nós temos a primavera, né, que é quando nós nascemos, o nascimento, quando a gente surge, né? Quando as árvores surgem, quando surgem as flores, elas brotam, o vegetal ele começa a se desenvolver. Aí vem o verão, onde ele usa a luz, ele aproveita a luz. O verão, no outono ele pega os frutos que ele se incorpora no verão. No outono ele tem os frutos e solta esses frutos, e dentro dos frutos tem as sementes, né? E as sementes, quando ele solta as sementes, a semente cai no chão, né? No inverno, lá no caso no inverno, o inverno vem, normalmente cai as folhas das árvores, as folhas caem, protege as sementes, né? Da neve, a neve umedece aquelas folhas, tudo que cai vira um humus, né? Acaba fortalecendo a terra, e quando chega a primavera novamente, né? Dá a impressão que morreu tudo, que desapareceu tudo, que as árvores ficam sem folha, sem nada, dá a impressão que morreu, não tem mais nada, né? Mas de repente vem a primavera, a neve derrete, né? E a flor nasce novamente. E nós temos esses períodos na nossa encarnação, né? Nascimento, nossa evolução da juventude, que é o verão, né? Onde você aproveita a vida e tal, né? Que faz aquela coisa toda. Aí você vem o outono, né? Quando nós geramos os filhos, né? Nós somos frutos, né? Casamos, geramos os frutos, fazemos os filhos e tal, que são as nossas sementes, e depois vem o nosso inverno. Vem o inverno quando a gente abaixa, vai. Vem a neve, né? É o meu que caiu as folhas, né? De vocês só nevou, o meu caiu todas as folhas, caíram todas, né? Vem cair todas as folhas, e aí depois então, mas já ficou a semente continuou. Mas ele faz uma reflexão ainda mais interessante, ainda além dessa, que é no nosso dia a dia, porque nós durante um dia ou durante um período das nossas vidas, né, isso pode ser na juventude, pode ser na velhice, pode ser qualquer coisa, nós também temos os nossos períodos de primavera, onde tudo dá certo para nós, as coisas colher, começamos a desenvolver, estamos aprendendo, fazendo cursos. Isso podemos fazer, inclusive, no final a casa tem os cursos, que está funcionando os cursos aqui da casa, né? Se nós quisermos manter a primavera, é possível manter em crescimento, porque a vida vai continuar, né? Depois do inverno vem a primavera novamente, o ciclo continua, né? As encarnações também elas continuam, esse ciclo vai virando, né? Então, mas nós temos os nossos ciclos de primavera, temos os nossos ciclos de verão, a hora que nós estamos com recursos, estamos com saúde boa, né? Estamos bastante animados, né? E a gente viaja, a gente
vai na festa, a gente participa em reunião com os amigos e tal, né? E depois tem os outonos, onde a gente dá uma acalmada, dá aquela acalmadinha, porque a gente vai para poder. E depois vem o inverno, e o inverno normalmente nós chamamos de inverno a nossa passagem aqui no planeta, chamamos até que existe até uma expressão que fala assim, a minha vida está assim, está um pouco, a minha vista está enuviada, né? Eu não estou enxergando bem as coisas, né? Eu estou vivendo então, a gente começa a ficar meio obscuro as coisas ficam difíceis, começa a não enxergar, porque é isso que acontece com o inverno, você não enxerga muito bem as coisas, né? Porque é nevoeiro, cerração, né? E é nesse momento que nós nos aproximamos da divindade, normalmente, né? Quando a coisa fica feia, a gente começa, porque no verão ninguém vai, né? No verão a gente nem lembra, né? De que tem Deus, de que tem as coisas, e que tem uma outra vida. A gente curte aquela vida do verão, ela é expansiva, a gente nem nos sentimos imortais, né? Mas chega no inverno que você percebe que você pode, que você é perecível, né? Que o corpo é perecível, vem a doença, vem a dificuldade do relacionamento, né? E aí nós aproximamos da divindade. Mas só que nesse momento que nós aproximamos, nesse momento que nós estamos com o problema, e quase sempre é muito raro, existe, não foi meu caso, mas eu conheço alguns raros casos de pessoas que se aproximaram de divindade no verão, sabe, da vida, sabe, estava tudo bem, eu estou alegre, estou bem, estou com bons recursos, está sobrando dinheiro, está sobrando saúde, eu vou no centro, né? Eu vou no centro, ou eu vou na igreja, ou eu vou lá, é muito difícil, né? Nessa hora a pessoa ou ele vai para a praia, ou vai para o sítio, ou ele vai para algum lugar, dificilmente ele vai lembrar de fazer. Mas geralmente nós vamos no inverno, indo no inverno, chega lá, nós chegamos no inverno da nossa vida, né? No inverno daquele momento que nós estamos vivendo, que está tudo complicado, né? O mar está revolto, né? Aí fica mais difícil as coisas de ser resolvidas, complica um pouco mais, né? Fica um pouco mais difícil. É por isso que dizem que a parede dos hospitais é que ouvem as preces mais fervorosas, não é a igreja, é na parede do hospital que ouve, é naquela hora quando você está dentro do hospital, né? Se sente desamparado, se sente desprotegido, né? Se sente que o negócio, o bicho pegou mesmo, o negócio picou, né? Aí vem aquela prece fervorosa, aí que nós entramos em contato. Eu diria, acrescente também, provavelmente a prece da delegacia, deve ser assim também, das delegacias, né? Que também quando você tem um problema, um outro tipo de problema que não é de saúde, que é, por exemplo, um problema legal, né? Ou o momento em que nós perdemos num relacionamento, nós perdemos um amigo querido, ou um namorado, a esposa, um divórcio, um momento desse assim complicado, né? Que é que você chega nessa hora que você vai contridamente, aí você ora. Você ora. É no inverno, você ora, mas você está no escuro. É um momento assim de escuridão. Você ora e fervorosamente, e aquilo sai de dentro assim, sai uma humildade muito grande. Nós ficamos humildes nesse momento sempre, nos reconhecemos incompetentes para dar conta daquele problema. E até eu falava com um amigo sábado à tarde agora, e ele falando que ele trabalha no NA, Neuróticos Anônimos. Não sei se vocês conhecem, tem o AA, que é os Alcoólatras Anônimos, e tem o NA, que são os Neuróticos Anônimos. Ele estava falando das atividades dele lá, ele é psicólogo, ele falou assim, mas só que tem uma coisa, a pessoa melhorou, vai embora, não volta mais. Eu falei, rapaz, mas você sabe que eu conheço lugar que é assim também, né?
pessoal vem, né? Vem na hora do inverno, né? Se inverno vem, busca, fica humilde, né? Fica assim, fica cristão, né? Fica uma coisa assim, até ficar bom. Ficou bom, não vem mais no centro. O centro é assim também, não é mais diferente não, acontece isso, né? Desaparece. Some do médico, né? Não vai mais no médico, não vai mais no centro, ele passou o inverno, saiu do inverno, ele enxergou alguma coisa, ele sai. Ele não lembra uma coisa, né? O que a gente não lembra nessa hora? Que nessa hora, aí o Emmanuel, ele fala dessa lição, ele nos recomenda isso, que nós deveríamos e deveremos, né, nos aproximar de Deus, do Criador, da divindade, né, do médico também, porque não, né, de todo mundo, quando no verão, certo? Das nossas vidas, né? Certo? A hora que você está enxergando, a hora que você está vendo o caminho, a hora que você está, porque se você vai na época ruim, fica difícil de resolver. Vamos pegar um exemplo assim bem tosco, né? Acontece isso muito com o carro, né, da gente. Vamos pegar um caso mais simples, né? Assim, menos doloroso. O carro começa a fazer um barulho, você deixa lá, você não liga, você não vai atrás, né? Ele começa a primavera dele, quando chega ele quebra, a hora que ele quebra na rua, você fica na mão do mecânico. Quem te socorreu, você é obrigado o que ele falar, você faz. Ele fala, isso aí foi a rebimboca da parafuseta. Você vai, então tá bom, então troca aí, né? Pode ser mentira, pode ser verdade, você não sabe, você não se preparou para aquilo. Ele te deu um sinalzinho lá atrás, certo? Né? Assim é o dentista, assim é o médico, assim é tudo, e assim também é a nossa vida. Imaginemos o seguinte, acho que nenhum de nós que aqui tem dúvida que vai desencarnar, tem? Acha que não vai desencarnar? Alguém acha que não vai desencarnar? Assim? Você fala, não, eu não vou? Não tem. Mas a gente fala disso aí, a gente pega a família um dia e fala, gente, vamos conversar aqui, nós vamos desencarnar, tá? Vamos combinar como é que vai ser, quem quer ser cremado, quem não quer ser cremado, ninguém quer conversar, e vai acontecer, né? E quando acontece é o inverno, entendeu? Aí vira aquela confusão, né? O que faz com ele, o que não faz, o que ele queria, o que ele não queria, aonde põe, vê se alguém arruma um lugar, vira uma confusão, uma coisa que é certeza que vai acontecer, absoluta certeza, e nós não nos preparamos. Eu tenho um amigo até que eu falo com ele, se ele se diz ateu, ele fala, não, eu não acredito nada. Ele só acredita, ele falou, você que, esse negócio de centro aí, se você morrer e aparecer para mim, aí eu vou acreditar, você que tem a vida com você. Eu falei, mas como é que você vai saber se sou eu, né? Ele disse, não, isso mesmo, você pode, porque o problema da mediunidade, eu falei, é isso aí, né? A gente não sabe quem é, uma pessoa pode enganar, podemos ser enganado, né? Não precisa saber que sou eu, pode vir outro falar, olha, alguém é o Hélio, tá, você não vai saber se é. Falei, vamos combinar aqui, vamos combinar um código, né? Um código qualquer para mim poder falar. Se eu falar esse código, você sabe que sou eu. Se vier outro falar, porque não sou eu. E combinamos um código. Aí eu quis, quem morrer primeiro, se aparecer, se vier, faz aquele código para saber que é ele, né? Quem é. Eu quis fazer isso na minha casa, falei, gente, vamos combinar aqui, né? Um código. Lá eu quis fazer isso no centro também, no grupo mediúnico que eu participo. Ninguém quer fazer. Não, ninguém quer saber. Nós não queremos acertar as coisas na primavera e no verão. Nós vamos querer acertar isso no inverno. No inverno não dá mais. Quando chega no inverno mesmo, é nevoeiro, é cerração, é neve, sabe? É tudo muito complicado. Muito complicado. Então nós temos que começar a recomendação que está, eu recomendo até que vocês leiam no livro Vinha de Luz, eu esqueci de trazer o meu, mas ele fala lá, ele diz assim, que o inverno é imprescindível, né? O inverno, nós vamos passar pelo inverno, certo? Nós vamos passar pelo inverno, não só o desencarno, não, nós vamos ter vários invernos antes de desencarnar ainda, né?
Então nós temos que estar preparados. Ele recomenda, o Emmanuel recomenda que nós aprendamos o caminho, devemos ir a Jesus, ir a Deus, dentro da religião que nós professarmos, no verão, certo? Quando estiver tudo bem. Porque quando você veio e foi no centro, e alguém te atendeu lá, e você estava no inverno, quem te atendeu? Eram as pessoas que estavam lá no verão, que estavam bem, que estavam lá, e estavam bem e te atendeu. Por que quando você ficou bem, você não ficou lá para atender as pessoas que vêm lá depois que está ruim? Por que sempre falta trabalhador na casa espírita? Sempre falta trabalhador, né? Falta gente, por quê? Porque as pessoas ficam boas e vão embora. Elas nem sequer reconhecem que quando elas voltarem, ficarem ruins novamente, já tem que encontrar pessoas bem lá. Se não tiver ninguém bem lá, não tem ninguém para atendê-las, né? Então nós retribuímos. Nós temos que retribuir, né? Quer dizer, você fica, ok, não fomos previdentes, fomos no inverno da nossa vida, ok. Ficamos bem? Continua, não tem problema. O centro não é para ir quando está doente, né? O médico não é para ir quando está doente, né? A revisão do carro não é para fazer quando o carro quebra, porque aí é corretivo. Nós temos que ter a medicina tem que ser preventiva, né? A medicina tem que ser preventiva. O nosso trabalho também em relação com a divindade tem que ser preventivo, porque nós vamos desencarnar. Nós temos que nos prevenir, começar a entender como é que funciona a coisa. Por que não saber, né? Por que não saber como é que funciona, como é que é o que é ideal, o que não é ideal, né? O que eu ponho na mala, né? De repente nós chegamos para fazer aquela viagem, né? Com a mala cheia de roupa de inverno, mas é calor, meu. O que você vai fazer com esse monte de roupa de calor aí, né? De frio aí? Não, lá é calor, não precisa disso aí não. Ou então nós vamos sem nada, vamos levar maiô, biquíni, lá é um frio lascado, mas não é não. Volta a pegar outra blusa. Por que não nos prevenirmos? Né? Não nos prevenirmos, estudarmos, nos prepararmos, né? Nos aproximarmos de Deus e da divindade quando está tudo bem. Quando está tudo bem, quando está tudo certo, porque é muito mais fácil. Porque se você conhecer o caminho, a hora que você conhece o caminho, a hora que você sabe como é que chega lá, no lugar, né? Quando ficar escuro, ou nevar, ou tiver cerração, fica mais fácil, você já conhece o caminho. Você sabe onde você sabe o caminho das pedras, sabe onde que pisa, onde não pisa, sabe o melhor horário, você sabe todo como esse deslocamento fica muito mais fácil. Então, a recomendação toda nesse trabalho, nessa lição que o Emmanuel nos dá, aí no Linha de Luz, é nesse sentido. Ou seja, nós temos que tomar as nossas providências antes do inverno. Antes do inverno. Todos que nós vamos tomar antes do inverno. Até um caminho que você vai se deslocar, só que você tem que fazer um caminho, visitar alguém para um lugar que você nunca foi, não deixa para descobrir durante a viagem. Você pode descobrir antes, hoje tem tanta informação, né? Você pode entrar, ir lá no Google Maps, ir lá e procurar fazer aquele caminho, simular o caminho, né? Para você ter uma ideia de como é que se chega lá. Né? Você não precisa mais sair aí na rua, pegar, para que o vento está aprovando, até para lá o vento, eu vou para lá, eu vou para cá, ficar aqui em barata tonta, é o que nós acabamos ficando, principalmente em relação à divindade. Né? Nos aproximamos sempre quando a coisa ficou feia, quando a coisa complicou. Aí é até provável, muitas vezes, que demorem mais para resolver, e até, às vezes, nem solução tenha, dependendo do caso, nem solução mais tem, porque o negócio foi tão longe que não tem mais jeito, né? Não teve mais jeito. E aí, quando não tem mais jeito, o que a pessoa faz? Normalmente, começa a duvidar de Deus. Porque nós elegemos Deus, digo nós, né? Porque a maioria de nós somos assim, e eu me incluo também, aí não me excluo, não. A gente acaba se aproximando de Deus para resolver coisas materiais nossas, né? Para resolver problemas materiais. E nós somos, na verdade, materialistas, né? Sabe? Nós vamos buscar Deus para resolver o problema material. Somos tão materialistas
que quando resolve, nós não vamos mais. Já resolveu, não preciso mais dele. Imagina se ele fosse magoado, né? Se ele fosse uma pessoa que se magoasse à toa, né? Jesus se magoasse à toa, né? Veio ele aqui, Senhor, sim, resolveu, não vem mais. Cadê ele? Cadê ela? Não veio mais. Mas quem queria? Ele estava interessado em resolver aquele problema dele ali só. Né? O que ele podia achar, né? Mas logicamente que ele nos conhece muito bem, né? Como nós conhecemos nossos filhos, né? Quando eles se aproximam da gente só para resolver o problema deles, né? A gente não quer resolver os nossos problemas, né? Agora, então qual seria o ideal? Nós nos aproximarmos de Deus, né? De que forma? Pelas pessoas, pelas coisas materiais é que nos aproxima de Deus. Então, provavelmente, muitas vezes, essa situação que nós estamos chamando aqui, metaforamente, de inverno, né? Que, ou seja, quando a coisa fica ruim para nós, fica difícil, e quem não enxerga, é uma oportunidade de nós aproximarmos de Deus. Mas uma vez que nós percebamos que realmente Ele resolve, que ali está a solução, certo? Por que é que nós vamos esperar complicar outra vez? Não precisa complicar mais. Se você ficar ali, é ali que está a chave da felicidade, né? Então, se você ficar ao lado dele, você está do lado certo. Do lado certo, você não vai ter, os tempos de inverno não vão acontecer com tanta frequência, ou quando tiver que acontecer, por uma questão mesmo só de aprendizado, que se tem provas e tem expiações, né? Por uma questão de uma prova, que você precisa passar por uma experiência, você vai estar muito forte. Você vai estar coeso, você vai estar forte, você vai estar estruturado para enfrentar aquele problema. Estruturado. E aí vem e você resolve aquilo na boa, certo? Com dificuldade, às vezes sim, porque é natural, porque se é uma prova, é uma dificuldade. Então, toda prova, quanto mais dificultosa for a prova, mais você cresce, você aprende mais coisas. Então, você passa por aquilo passa bem, passa quase sem ficar infeliz. Então, fica aqui a mensagem, o convite do Emmanuel, né? Eu quero deixar para vocês, deixar para mim também, né? Assim, vamos. Mas antes do inverno. Não espera chegar o inverno. Se está no inverno ainda, tudo bem. Saiu daí, não some não. Não some não, fica por aí, não vai mais, fica por aí. Né? Quem não voltou, volta, vem antes do inverno. Procura Deus, Jesus antes do inverno. Fica tudo mais fácil. Esse é o convite. Né? Obrigado. E agora, então, nós vamos novamente fechar os nossos olhos materiais, porque quando nós fechamos os olhos materiais, nós abrimos os nossos olhos espirituais. E quando nós deixamos de enxergar as coisas materiais que nos rodeiam, nós começamos a refletir sobre a eternidade da vida, esse ser eterno que nós somos. E nesse momento podemos refletir sobre a oportunidade que nós estamos tendo nessa tarde, de meditar sobre o ensinamento de Jesus, e pedir a Deus, a Jesus, que nós possamos continuar refletindo durante o nosso sono físico, os momentos onde nós podemos constatar de que o melhor lugar para ficar é perto de Jesus, ao lado de Deus. E pedir também a Ele que leve essa mensagem chegue em forma de energia, de paz, até aqueles que não puderam chegar aqui esta tarde.
chegue até também aos orfanatos, aos asilos, às penitenciárias, aos hospitais, àqueles que perambulam aí pela rua sem um teto aonde se abrigar, àqueles que estão com fome, com sede, com frio, com dor, necessitando de um pouco de paz para levar adiante a sua missão, estão desempregados, aflitos, desesperançados, não sabem como farão para se alimentar, para comprar o remédio, para si, para sua família, seus filhos. Estão desorientados. Em pleno inverno, perdido no nevoeiro, não conseguem enxergar uma saída para os seus problemas. Mas que eles possam sentir que ao seu lado está o seu mentor. E eles sejam sensíveis às suas vibrações, aos seus ensinamentos. E consigam, por intuição, perceber os seus mentores e seguir as suas sugestões. E começarem a trilhar o caminho certo, o caminho reto, que levará à solução dos seus problemas. Pedimos também que essa luz que vem do coração de Jesus continue envolvendo esta casa que nos acolhe, para que ela continue sendo um porto seguro, continue sendo um farol de luz no meio desse nevoeiro que é a humanidade, que é o mundo nos dias de hoje. Uma luz onde os espíritos necessitados possam aportar. E aqueles que querem ensinar, ajudar, também saibam aonde chegar. E envolva todos os trabalhadores materiais e espirituais desta casa que nos acolhe, para que eles continuem a acolher os necessitados. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir licença agora para encerrar a tarefa da tarde de hoje, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória, para todos sempre.